Bom dia pessoal e querido Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto o mais novo desafiante capítulo 6. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 6. Dia de abertura. O inverno proporcionava um estranho tipo de conforto quando se dormia. As manhãs frias se transformavam em momentos em que a pessoa ficava presa sob o calor de suas cobertas e lençóis para evitar o ar livre, especialmente quando não havia calor como Naruto tinha. Ei, Raino Kuni nas Nações Elementais sempre teve um clima muito bom. Realmente não fazia frio lá. Não como o Japão. Mas para lidar com a falta de calor, Naruto desenvolveu o hábito de dormir profundamente. As pessoas que tentavam acordá-lo batendo em sua porta nesta época do ano costumavam se referir a isso como sua hibernação. Principalmente porque ele dormia como uma pedra por mais de 8 horas ou mais seguidas, e se você o acordasse prematuramente, ele ficaria muito irritado durante a maior parte da manhã seguinte. Acorde Naruto-san. Asterisco ronco asterisco. Asterisco suspiro asterisco. Acorde Naruto-san. Ai! O grito no ouvido de Naruto no início da manhã o tirou da cama como um foguete enquanto ele ficava preso de cabeça para baixo no teto de seu quarto, olhando ao redor com um brilho enlouquecido nos olhos. Você não pode ficar com o chapéu. É meu. Então vá se fuder. Você terá que arrancá-lo das minhas mãos frias e mortas. Está me ouvindo? Seja um Kage como eu fui se quiser a maldita coisa, seus aspirantes. O que diabos um Kage deveria ser? Isso é algo significativo. Os olhos de Naruto se concentraram e ele olhou para baixo do teto para encontrar Karin olhando para ele com curiosidade com Shibazaki ao lado dela, tendo recuado com seu movimento repentino, e Ishizaki olhando para a sala pela porta enquanto o quarto de Naruto estava lotado o suficiente com 3 pessoas nele, muito menos tentando encaixar sua grande massa também. Que infortúnio incrível! Naruto estava tendo um sonho fantástico, apenas para ser interrompido pela personificação física mortal do que ele acreditava ser o diabo em um uniforme escolar vermelho por baixo de um casaco de couro. Que cor adequada para Karin usar? Era muito cedo para essa porcaria, pelo menos ele pensava que era. Ele não sabia que horas eram, na verdade. Como diabos você entrou na minha casa? Naruto perguntou, ainda de cabeça para baixo no teto. A porta está trancada 3 vezes. Uma medida adicional depois que Ibuki continuava invadindo seu lugar às vezes apenas por diversão. Ela poderia ter simplesmente pedido para entrar, mas achou mais divertido apenas fuder com ele, mexendo e rompendo suas medidas de segurança. Karin não era do tipo que arrombava fechaduras, e ele duvidava que qualquer um de seus 2 atendentes pudesse fazer o mesmo. Karin sorriu para ele com as mãos nos quadris de uma maneira superior. O proprietário abriu a porta para mim quando você se recusou a acordar com minha batida. Claro que sim. Naruto lançou um olhar seco para Karin para mostrar que não estava particularmente surpreso com isso. Todo aquele dinheiro e influência que ela tinha eram definitivamente úteis para se inserir em qualquer faceta da privacidade dele que ela considerasse adequada. Ele aceitou, porém, ok. Próxima pergunta. Por que você está aqui? Ao ouvir a segunda pergunta de Naruto, o lindo rosto de Karin se contorceu enquanto ela continuava a olhar para ele, sua sobrancelha agora se contraindo. Não posso acreditar que você se esqueceu de hoje. Inacreditável. O que é hoje? Naruto perguntou antes de perceber seu estado de vestimenta, simplesmente uma boxer. E Karin aparentemente não tinha vergonha de olhar diretamente para ele, como se ela nem se importasse. Ele não sabia bem como se sentir em relação a isso, envergonhado ou insultado. Você se importa? Na verdade. Ela voltou com naturalidade. Karin foi com ele para uma casa de banho cheia de malditos lutadores de sumo. Se alguma vez houve um momento para ficar mortificado pela estrutura masculina, esse teria sido o momento, não enquanto olhava para Naruto em sua casa, embora fosse uma visão melhor. Agora vai. Prepare-se para o dia. Precisamos chegar a Tóquio às 2 da tarde para inscrevê-lo.
Naruto lançou a ela um olhar sem noção que a fez revirar os olhos antes de responder sua pergunta não feita, para o torneio. Foi, ou devo dizer, é hoje. Que notícia surpreendente! Tão surpreendente que Naruto caiu do teto no centro de sua cama, quebrando a mola da caixa. E potencialmente seu pescoço do ângulo em que ele pousou antes de se depositar de costas na cama olhando para o teto. Ai! Ok, todo mundo sai então posso me vestir. Depois de descobrir se quebrei o pescoço ou não. Se você quebrou o pescoço, ainda está lutando. Karen o informou enquanto andava de costas para fora da sala, levantando o braço e levantando o polegar de Naruto por seu comentário. Olhe, você pode mover os braços. Pelo menos você não está paralisado. Agora corte Chop. Temos 7 horas para levá-lo a Tóquio e fazer login. Legal, eu acho. Naruto disse enquanto pegava suas roupas de luta laranja e entrava no banheiro. Ei, posso trazer alguém? XXX, mais tarde naquele dia, Tóquio, Japão, a viagem no helicóptero de Karen foi um pouco mais lotada para a viagem de volta a Tóquio para o torneio. Também houve mais tensão lá desta vez porque a maior parte da viagem teve Karen e uma das pessoas que Naruto queria lançar olhares um para o outro durante todo o voo. Sim, ele achou que seria bom trazer Sakura para o caso de Ryu aparecer neste pequeno torneio. Ele duvidava que um grande vagabundo lutador como Ryu parasse devagar e voltasse ao Japão para um pequeno torneio aberto, mas era o pensamento que contava. Para os outros dois passageiros do helicóptero, Naruto e Batsu, toda a rivalidade feminina entre Karen e Sakura deixou de ser engraçada 20 minutos após o início da viagem e se tornou irritante. Daquele ponto em diante, Batsu ofereceu que eles apenas se beijassem, fizessem as pazes e acabassem logo com isso. Naruto então teve que fazer uma corrente humana em Kaji Bunshin para evitar que ele caísse para a morte depois que as garotas o expulsaram. Ele nunca os tinha visto trabalharem juntos daquele jeito e, honestamente, foi um pouco assustador. Felizmente nenhum outro incidente ocorreu durante o voo e todos chegaram sãos e salvos, porque nem todos provavelmente partiriam por ali, ou seja, Naruto. E agora, em um pátio externo na entrada da frente de uma arena, eles estavam presos em uma longa fila de pelo menos 60 metros de profundidade para inscrever Naruto no torneio que ele havia sido instruído a competir a pedido de seu benfeitor. Naruto soltou um bocejo e olhou em volta tentando avaliar todos que estavam ali. Ele particularmente não viu ninguém que valesse a pena. Houve alguns talvez, mas no final, se houvesse alguma pessoa de interesse, ele não as viu. Até Karen foi a algum lugar esperar que ele se inscrevesse, já que ela não queria ficar presa em uma fila cheia de plebeus. Mas Sakura e Batsu permaneceram na linha dele por qualquer motivo. Boas pessoas, para não deixá-lo sozinho no conjunto de circunstâncias extremamente chatas em que ele se encontrava. Um bocejo escapou da boca de Naruto e Sakura o cutucou para ter certeza de que ele não adormeceria sobre eles. Por que vocês estão em linha comigo de qualquer maneira? Estou lutando. Batsu disse encolhendo os ombros, recebendo um olhar de surpresa de Naruto. Não há nenhuma razão real para não fazer isso. Estou aqui. Estou na fila de qualquer maneira. Não é como se eu estivesse enferrujado ou algo assim. Eu treino com todos vocês o tempo. Poderia ser divertido. E o dinheiro não era nada para um garoto do ensino médio desprezar. Na verdade, não era algo para ninguém espirrar. Se eu ganhasse, provavelmente conseguiria boas férias para minha mãe ou algo assim. Eu também estou dentro. Quero ver o quanto estou melhorando e esta é uma grande chance para isso. Sakura interrompeu com um pouco de entusiasmo. É meio engraçado, hein? Eu nem sei que tipo de configuração de torneio é essa e estou entrando direto nisso. O que isso diz sobre mim? Isso fez Naruto perceber outra coisa também. Espere, Karen não me disse que tipo de torneio era esse, a não ser o fato de que é uma entrada aberta. Droga. Eu contei a ela sobre esse tipo de porcaria. É claro que ele nunca tomou a iniciativa de perguntar a ela ou procurar informações na internet, mas ele não estava disposto a tocar nesse assunto. Batsu teria batido na cabeça de Naruto, mas fazer isso poderia ter iniciado uma briga em grande escala entre a população cheia de testosterona, uma vez que Naruto retaliou na mesma moeda, como sabia que seu amigo faria. Bem,
apenas descubra tudo quando chegar lá. Isso realmente importa? Você luta e ganha ou perde. Contanto que essa seja a base, quem se importa? Eu gosto de estar preparado. Naruto murmurou baixinho. Aproveitando o momento para implicar com Naruto, Sakura deu um tapinha em suas bolsas de suprimentos e beliscou sua bochecha quando ele começou a rosnar para ela pela indiscrição. Preparado? Parece que você está preparado para lutar uma guerra em vez de um torneio. Por que você fez isso? Trazer armas? Eu luto com ferramentas. Naruto disse quando eles quase chegaram ao início da fila, você sabe disso. Eu tenho jogado coisas em você desde o ensino médio. Você reclamava menos disso naquela época do que agora. Por que tentar usar chakra quando você poderia simplesmente esfaquear alguém? Foi assim que ele se sentiu. Eu sempre tentei fazer você parar de usá-los. Sakura respondeu, apertando a faixa branca em volta da testa enquanto olhava para a multidão, na esperança de encontrar sua inspiração para iniciar seu treinamento mais intenso. Mas sua atenção estava voltada para seu amigo próximo e seu uso de armas potencialmente letais. Você não precisa usar essas coisas para vencer. Vimos que eles podem ser derrotados e às vezes matam. Desnecessariamente. Naruto soltou um gemido alto sobre um assunto que ele provavelmente já havia abordado mais vezes do que gostaria de voltar. Eles fazem parte da maneira como fui treinado para lutar. Nenhum estilo é realmente melhor do que qualquer outro Sakura-chan, apenas diferente. Eu nem uso minhas boas armas em pessoas que não quero dizer, tenho que matar de qualquer maneira. Você não precisa matar ninguém, Naruto. Sakura disse com um beicinho. O método de luta escolhido era potencialmente muito poderoso, mas ela nunca teria tentado matar ninguém. Naruto, pelo seu jeito de falar, obviamente matou pessoas, mesmo que ela nunca tivesse visto ou ouvido falar disso. O trabalho que ele fez significava que em algum momento alguém teria que morrer. Ela não gostava de pensar nisso. Naruto não era um assassino para ela. E, novamente, era uma conversa que ele também não queria ter porque não era algo que ele pudesse fazê-la entender. Continue pensando nisso pelo maior tempo possível. Também não era algo que ele queria que ela entendesse. Matar e morrer eram muito mais tabus neste mundo do que no seu, mesmo que certas quantidades de violência fossem encorajadas, como o tipo de violência em que ele estava prestes a se envolver. Ao chegar ao pequeno balcão de inscrição, Naruto deu um sorriso para a pessoa por trás dele. Assinando as pessoas e apontou para si mesmo com confiança, Uzumaki Naruto, inscrevendo-se para o torneio. Estou pronto para rolar e chutar alguns traseiros, Datebayo. Fantástico! A pessoa, pouco inspirada que cuidava da mesa e da papelada respondeu quando começou a fazer Naruto assinar seu nome e outras informações antes de passar outro formulário que ele deveria assinar. Isso vai exigir sua assinatura dizendo que quaisquer ferimentos, incapacidade permanente ou potencial fatalidade que você incorra durante o torneio C9 ganha e se não é de forma alguma culpa ou responsabilidade de qualquer um dos patrocinadores do torneio nem da própria corporação C9 e que os competidores do torneio não devem ser perseguidos pelas coisas que acontecerão com você e eles. E que quaisquer ações tomadas e consequências ocorridas durante o evento são de sua própria responsabilidade devido à sua liberdade de estar aqui ou não. Competir por sua própria conta e risco. Oh! Que bom, um formulário de liberação. Isso parecia muito promissor. Droga, todo o trabalho de Naruto a partir dos 6 anos de idade deveria ter vindo com um maldito formulário de liberação, não. Que ele pudesse realmente ter processado alguém ou apresentado queixa em Konoha ou em qualquer lugar das nações elementais. Era um tipo de mundo em que o poder dá certo. Kami sentia falta de não ter que lidar com toda aquela burocracia. Revirando os olhos, Naruto assinou seu próprio nome no papel e o devolveu apenas para o homem fazer outra pergunta, algum parente próximo ou contato de emergência para notificar em caso de ferimento catastrófico. Naruto apenas apontou o polegar para Sakura e Batsu, só eles, eu acho, e Kanzuki Karin, se você souber como contatá-la também.
Ela está por aqui em algum lugar e não vou fornecer suas informações de contato. Ele percebeu que os olhos do homem se arregalaram com a referência de Karen e Naruto percebeu que ele não deveria se acostumar com toda aquela coisa de citar nomes. Era um mau hábito e ele odiava pessoas assim. E agora? Rodada de qualificação. Siga esta pessoa para chegar ao seu jogo. Agora? Todos os três jovens da cidade de Aora se entreolharam antes de decidirem continuar. Naruto seguiu uma pessoa pela porta da frente da arena, pelos corredores e até um local secundário reservado para eventos menores, onde aparentemente já havia alguns observadores para assistir ao processo de eliminação. Antes de passarem pelas portas para entrar, o homem decidiu passar as regras para Naruto. Tudo bem. Então há um limite de tempo de 5 minutos para esta luta. Não haverá nenhum limite de tempo no torneio real, mas nós estamos tentando diminuir os números para que, se a luta durar 15 minutos, ambos os competidores sejam eliminados. As maneiras de vencer são forçando seu oponente a se render ou incapacitando. Não nos importamos como. Não há anel? Naruto perguntou, sabendo que esses torneios provavelmente tinham anéis ou algum tipo de forma de manter as coisas sob controle. O homem riu e abriu a porta para Naruto passar. Que anel? E quando Naruto olhou através dele, ele realmente não viu nenhum anel, apenas uma área especulada onde os lutadores deveriam lutar com grades de proteção de metal para servir como uma espécie de barreira formal entre a multidão e os combatentes. O lugar estava quase todo escuro no meio da multidão, com todas as luzes focadas no que deveria acontecer na área designada para o combate. Boa sorte, garoto. Bem, não houve tempo melhor do que o presente para fazer isso, e Naruto saiu através das massas para ficar dentro do ringue sozinho, socando a mão enluvada na outra palma enquanto esperava por seu oponente, o Eu. Acho que você entre em um lado ou outro do local e eles o levarão para esta sala para lutar contra quem se inscreveu ao mesmo tempo do outro lado. Maneira complicada de escolher partidas de eliminação. Depois de um tempo, as portas do outro lado se abriram e uma cavalgada de instrumentos kabuki começou a tocar enquanto seu oponente caminhava no meio da multidão que estava aberta para ele. Um homem com pintura facial branca e longos cabelos ruivos presos a uma faixa que parecia ter pequenos chifres na frente saiu adornado com vestes ornamentadas. Ao chegar ao ringue ele tirou as vestes, deixando-o com calças largas brancas, pulseiras azuis e botas azuis com almofadas amarelas na frente. Flâmulas estavam sendo lançadas por torcedores enquanto ele fazia uma pose após entrar no espaço de luta. Cara, que porra é essa? Naruto perguntou beligerantemente quando o homem pintado no rosto começou a se esticar e a multidão aplaudiu enquanto a música kabuki continuava a tocar. Ele consegue uma entrada inteira? E eu? Eu tive que entrar como um ninguém. Você não é ninguém. Cale a boca. Naruto gritou de volta para o anônimo membro da plateia, fazendo com que várias pessoas perto dele recuassem diante do jovem de aparência irritada. Estou encontrando uma maneira de conseguir uma maldita música de entrada na próxima rodada. Isso não é justo. Ele murmurou para si mesmo enquanto o sistema de Pará iniciava a luta. Apresentando o primeiro, da cidade de Aora, a apenas algumas horas de distância, ele mede 1,85 m e pesa 154 libras. Ó! Autoproclamado maior ninja do mundo, por favor, dê as boas-vindas a Uzumaki Naruto. Naruto esticou as pernas durante sua introdução e levantou a mão sobre a cabeça enquanto leves aplausos vinham das pessoas que realmente não pareciam se importar com a sua presença. Ok, então seu oponente devia ser famoso e ele era apenas o outro cara que deveria derrotar para avançar. Isso irritou um pouco. E seu oponente vem de partes desconhecidas. Naruto revirou os olhos enquanto os fãs pareciam engolir ainda mais. Ele tem 1,75 m e pesa 194 libras. Recém-saído de seu desempenho impressionante no Crash Carnaval World Tour da CWA, onde terminou terceiro no geral. Este é o grande Oni. Após a conclusão da introdução exagerada do locutor, o homem com o rosto pintado
Lançou algum tipo de substância verde de sua boca para o ar, que se dissipou no ar e causou aplausos estridentes da multidão. Tudo bem. Naruto disse para si mesmo sem saber o que dizer naquele momento. Eu não conheço esse cara, mas quem se importa? Vamos fazer isso. Você não o conhece? Um dos espectadores mais próximos de Naruto disse surpreso, recebendo um infeliz aceno de cabeça de Naruto por seu problema. Cara, ele é como o melhor lutador profissional do Japão. Você não tem TV? Mais uma vez, Naruto balançou a cabeça e continuou brincando com o fã. Sim, mas a TV é chata comparada com as coisas que eu realmente faço. Então ele é um lutador falso? Isso é legal, eu acho. Depois de dizer isso, todo o lugar ficou em silêncio e todos olharam para Naruto em choque abjeto. A ponto de começar a enervá-lo. O quê? O que eu fiz? Ele então viu o grande Oni olhando para ele de forma bastante acalorada, mais do que deveria ser para uma luta simples como esta. Que diabos? Você está olhando? Você o chamou de lutador falso. O fã de antes apontou porque Oni estava bravo. Então? O wrestling é falso, não é? Como se as pessoas soubessem quem deveriam ser os vencedores e os perdedores. Isso era o que Naruto ouvia sempre que alguém falava de luta livre perto dele, pelo menos. Ele nunca assistiu pessoalmente, embora achasse que provavelmente teria gostado de toda a pompa, já que nunca passava muito tempo em casa. E então as pessoas começaram a vaiá-lo. Qual é? O que eu fiz agora? O fã estava segurando a ponta do nariz e balançando a cabeça para Naruto, que havia provocado a ira dos fãs de luta. Sim, esses são rumores. Não sei de onde você tirou isso. Oni caminhou para frente, ajustando as pulseiras em seus braços antes de apontar para Naruto. Eu vou te mostrar o quão falso é o wrestling, garoto. Ele terminou, levantando a voz de uma maneira parecida com o Kabuki. Luta da rodada preliminar, comece! Para começar, Oni correu em direção a Naruto, mergulhando nele e errando quando Naruto se moveu. Embora Oni se controlasse e fizesse uma parada de mão direta para cima no guarda-corpo enquanto olhava para Naruto de cabeça para baixo. Esperando algum tipo de ataque, Naruto apenas recuou e observou apenas para o homem permanecer na mesma posição sem se mover. Bem, se ele não fosse atacar, então Naruto faria isso sozinho. A velocidade da corrida de Naruto surpreendeu Oni na medida em que ele se empurrou para fora do corrimão no ar para tentar contornar o ataque de Naruto com uma batida voadora. Naruto se esquivou e teve que pular uma varredura de Oni antes de chutá-lo bem no peito, fazendo deslizar de volta pelo chão até o trilho de metal. Com um sorriso no rosto, Naruto fez sua própria postura, criando um Kage Bunshin enfrentando-o antes que ele desse um soco falso que mal acertou seu rosto. Naruto vendeu-o como se tivesse levado um tiro e caiu no chão inconsciente com a língua para fora. Seu clone rapidamente o cobriu e contou até 3 antes de dissipar. Zombando do wrestling. Suave. Com raiva, Oni se levantou parecendo querer quebrar o pescoço de Naruto caso ele colocasse a mão nele. Por seu pequeno ato e virou-se para o guarda-corpo antes de se lançar no ar para esmagar Naruto com um esguicho. A hora da brincadeira terminou oficialmente quando Naruto sabia que ele estava chegando e ficou de pé para se esquivar. Oni viu Naruto se esquivar e girou seu respingo em um giro completo na direção de Naruto, que resultou em um chute de mula no rosto. Naruto foi chutado para trás com força suficiente para derrubar o guarda-corpo de metal e corajosamente cuspir um pouco de sangue antes de se sentar e ver Oni atacando. Ele então percebeu que este torneio não tinha regras e puxou outro guard-rail na frente de seu corpo antes de chutá-lo em Oni, forçando-o a parar seu ataque e parar o guard-rail com as mãos. Então Naruto bateu no topo de sua cabeça com outro guarda-corpo de metal pesado e Oni caiu como uma pedra. A multidão ficou em silêncio quando Naruto largou o agora inútil guarda-corpo em cima do Oni caído e o cutucou com o pé, sem obter resposta. Encolhendo os ombros para si mesmo, Naruto se afastou no meio da multidão, já que seu oponente parecia ter sido derrotado e não havia mais razão para ficar ali.
O vencedor ia avançando para o torneio principal, Uzumaki Naruto. Essa foi uma dissecação física completa, senhoras e senhores, não a vitória mais limpa, mas caramba, aquele final foi feio. Naruto ouviu o anúncio quando chegou à porta e deixou um sorriso aparecer em seu rosto enquanto saía para encontrar Batsu e Karin esperando lá. Batsu tinha 1 ou 2 hematomas no rosto, mas parecia estar bem também. Você venceu sua luta também. Batsu acenou com a cabeça com um sorriso e bateu os punhos com Naruto sobre o par que avançava. Onde está Sakura-chan? Existem apenas 2 salas auxiliares além da arena principal para as lutas preliminares acontecerem. Karin apontou com um pouco de decepção em seu tom. Este e o outro do outro lado do prédio. Adivinha onde eu estava enquanto você lutava, Naruto-san? Ela parecia muito descontente por ter escolhido o quarto errado para esperar a luta de Naruto. Um pouco ofendido por sua própria luta ter sido ignorada, Batsu cruzou os braços e se afastou de Karin. Ei, minha luta não foi ruim. Acho que por pular no frio 5 minutos depois de decidir que realmente faria isso, fiz muito bem. Bom, da próxima vez vou lutar ainda melhor. Seja como for, ainda é irrelevante. Não tenho exatamente interesse no seu desempenho. Karin comentou, bom para você. Ela disse, fazendo Batsu abaixar a cabeça por ter sido esquecido, não, eu vim para garantir que Naruto-san não decidisse relaxar e perder este torneio. Não espero nada além de vitórias. Você tem a habilidade. Sim, tanto faz. Naruto disse, limpando o ouvido e sem realmente ouvir. De qualquer maneira, seria a mesma merda que ele ouviu durante todo o outono e inverno. Você tem que vencer para me fazer parecer bem como seu patrocinador. Ou talvez, se você vencer, isso significa que eu venci. E se você perder, bem, lembre-se de que odeio perder. Bocejar. As ameaças só funcionaram nas primeiras vezes, não depois de mais de 20. Vamos, quero ver a luta da Sakura-chan. Ele começou a dizer antes que o sistema de parar o interrompesse depois de abrir as portas da sala novamente. Vencedor, e avançando para o torneio principal, Kazugano Sakura. Que tal, pessoal? Uma estudante de 15 anos da cidade de Aora, e vejam essa habilidade. Quem mais é da cidade de Aora neste torneio? Nossa, a luta dela deve ter sido ainda mais fácil. Capaz de ver Sakura absorvendo os aplausos dos pervertidos que queriam ver seu uniforme escolar rasgado nas partidas, os olhos de Naruto se contraíram levemente com o que o locutor havia dito. Ai, meu orgulho. Ele então se virou para Karin. Por que você não está lutando de novo? Por que eu tenho você para lutar por mim? Não é a mesma coisa, Ugi, deixa pra lá. Espere um segundo. Naruto disse antes de empurrar e abrir caminho no meio da multidão, jogando alguns cotovelos para tirar os fãs mais raivosos do caminho. Mova-se, saia do caminho, faça um buraco, só tentando chegar até meu amigo. Aqui, não me faça cortar você. Ele chegou ao ringue e ouviu algumas vaias devido ao fato de ele ter um cromossomo Y antes de surpreender o público e pegar Sakura por cima do ombro com um movimento. Uma Sakura mortificada olhou para as costas de Naruto surpresa com a subida suave, perguntando-se o que diabos ele pensava que estava fazendo. Naruto, o que você está fazendo? Naruto apenas gesticulou com a cabeça em direção à multidão e à porta, com a massa da humanidade bloqueando a saída. Se você acha que pode passar por ele sem que ninguém tente controlar, vou colocá-lo de volta no chão. Caso contrário, eu estava apenas indo para assustar todos eles. Bem, embora ela não quisesse ser má com os espectadores que tinham acabado de torcer por ela para a vitória, Sakura deu uma boa olhada em todos eles e como seus olhos não estavam particularmente desviando-a, alguns deles sorrindo em um sorriso maneira lasciva. Uniforme escolar estúpido. Isso realmente trouxe à tona o que há de pior nos homens. Sim, ok. Tire-me daqui, por favor. Sim, tudo bem.
Segure sua saia Sakura-chan, ou não. Naruto disse a ela antes de começar a pularem cima das cabeças dos fãs quando chegou à porta de saída e a colocou no chão, recebendo um forte soco no ombro por seu comentário sobre a saia. Pelo menos ele lhe deu um aviso de que teria dado uma olhada. Jiraiya não teria dito uma palavra e teria virado os olhos para a direita para tirar o máximo de fotos que pudesse antes de colocá-la no chão. Naruto era pelo menos respeitoso com seu melhor amigo. Então, estamos todos dentro. Isso é ótimo. Batsu disse, meio animado agora que as preliminares haviam terminado. Não há mais uniformes para lutar, e ele não lutava com força há quase um ano, e agora? Naruto lançou-lhe um olhar de não sei em troca. Karin deu um tapinha na orelha de Naruto, arrancando-lhe um grito de dor antes de colocar seu próprio pensamento. Você talvez pudesse ir para a arena principal, onde os oficiais do torneio estão montando as chaves enquanto falamos, como tem feito desde o momento em que eu entrei pela porta. Só um pensamento. Ela disse. Enquanto girava nos calcanhares para ir para o lugar exato de que estava falando anteriormente. Espertinho. Tanto Naruto quanto Batsu murmuraram enquanto eles e Sakura seguiam Karin até a arena principal para descobrir como todo o torneio seria dividido. Se ela sabia tanto sobre o maldito torneio, então por que ela não está lutando? Naruto sussurrou para os outros, arrancando algumas risadas de Sakura. O que foi aquilo, Naruto-san? Você acabou de dizer para reduzir seu salário por insubordinação. Estou sendo bom. Droga. XXX, 4 horas depois, arena principal. Aparentemente, mais pessoas apareceram para entrar no torneio e eventualmente tiveram que ser rejeitadas. Além disso, as inúmeras lutas que não tiveram vencedores por atingir o limite de 5 minutos reduziram bastante o torneio. Então as crianças da cidade de Aora e os 2 mordomos de Karin encontraram lugares enquanto esperavam o início do torneio. Batsu saiu e voltou com uma quantidade exorbitante de comida para comer desde que perdeu o almoço. Karin simplesmente sentou-se entre Shibazaki e Ishizaki, que serviram como seus amortecedores para o povo comum, incluindo as pessoas com quem ela veio para o torneio, e Naruto estava dormindo quase desde o momento em que se sentou. Sakura a princípio tentou se manter ativa enquanto esperava o início do torneio, mas o tédio era demais e eventualmente ela adormeceu também, usando o ombro de Naruto como travesseiro para alguma aparência de conforto. Karin lançou um olhar na direção de Naruto e Sakura e franziu a testa ao ver os dois dormindo antes de escolher se dirigir a Batsu, que estava comendo constantemente para manter sua energia alta para suas futuras lutas. Ichimonji-san. Ela disse, chamando a atenção dele enquanto ele vasculhava um saco de batatas fritas. Por que Naruto-san e Sakura-san estão tão próximos? É apenas a briga. Uma parte de Batsu não via por que isso importava, mas era meio aparente que Naruto e Sakura eram mais próximos do que meninos e meninas normalmente eram, sem nunca terem namorado ou algo parecido, e podia ver como isso parecia curioso para alguém como Karin. Quantas amizades normais ela poderia ter tido se as histórias da família Kanzuki fossem tão verdadeiras quanto elas fazia parecer? Era uma pergunta que ele poderia pelo menos tentar esclarecer. Bem, Sakura era amiga de Naruto anos antes de ele me conhecer ou de qualquer outra pessoa que ele chamaria vagamente de amigo. Seu primeiro amigo ele teve no Japão, na verdade. É uma grande coisa para ele. Por quê? Olhe para Naruto. Batsu disse, apontando para sua amiga loira adormecida antes de alcançar sua pálpebra e abri-la para mostrar a Karin um olho azul que não parecia perturbar seu sono. Ele é um Yankee total. Loira, bronzeada, olhos azuis, garoto bem construído. Mesmo naquela época. O estereótipo completo, como se ele tivesse acabado de pular da tela de um filme americano ou algo assim. Isso sem adicionar toda a sua atitude e toda aquela agitação que ele faz sempre que sua bunda está realmente acordada. Ele é meio estranho. Muitas pessoas neste país não gostam disso como gostariam na América, das diferenças culturais. Ele simplesmente não se encaixa.
Shibazaki soltou um espirro naquele exato momento, afastando-se da conversa em questão. Viu? Como aquele cara. Aposto que ele odeia Naruto sair com você. Karen lançou um olhar na direção de Shibazaki que ele não se virou para encontrá-lo, optando por parecer ocupado ajustando os óculos e o terno. Então, o que exatamente a aparência dele tem a ver com alguma coisa? Karen perguntou a Batsu. Ele não tinha amigos no Japão no início, agora ele tem mais do que alguns, não é? Isso não explica por que ele e ela são tão próximos. Sim, ele faz. Batsu respondeu com a boca cheia de comida, demorando um momento para engolir para não engasgar ao tentar falar. Lealdade por um lado, ele é assim com todo mundo. Por outro lado, ela mora logo na esquina, provavelmente a 2 ou 3 quarteirões de distância. Eles teriam continuado amigos mesmo que Sakura não gostasse de brigar. Não fez mal que ela gostasse, parece que é assim que ele acaba fazendo amizade com todos os outros. Realmente agora. Karen disse, parecendo interessada naquele momento. E como? Exatamente isso funciona? Ganhar ou perder, qualquer que seja o lado que acabe no final da luta, eles terão alguns ressentimentos em relação ao vencedor. Então, como a luta lhe rendeu amigos? Isso me tornou um amigo. Batsu disse encolhendo os ombros enquanto tomava um gole de refrigerante que havia comprado. Nós brigamos um com o outro antes de ficarmos bem um com o outro. Então ele me ajudou com alguns problemas que aconteciam na minha escola e foi assim que tudo começou. Foi assim que funcionou com você também, certo? Você já lutou com ele antes, não foi? Karen demorou um momento antes de concordar, viu? É estranho, não é? É como quando você finalmente acerta ele com seu melhor golpe e ele se levanta, você quer perguntar a ele como diabos ele fez isso. E a partir daí é gentil, é difícil odiar o garoto. Bem, era meio verdade. Karen queria desprezar Naruto quando eles se conheceram, mas ela achou isso quase impossível de fazer quando começou a encontrá-lo regularmente. Então agora ela mantinha o que ela gostava de chamar de tolerância indiferente para com ele, que era a maneira mais próxima de dizer em público que o considerava um amigo. Nesse ponto ela percebeu que Batsu havia parado de comer por um momento e se colocado na frente de Naruto e Sakura adormecidos com seu telefone apontado na direção deles. O que vocês pensam que estão fazendo? Tirando uma foto disso para enviar para que eu e Nata possamos brincar com os dois sobre isso mais tarde. Batsu disse enquanto seu telefone fazia um efeito sonoro de clique do obturador para que ele soubesse que a foto foi tirada e armazenada na memória do dispositivo. Olha isso. Ele disse com uma risada enquanto mostrava a foto para Karen. Eles parecem confortáveis demais para onde estão. Depois de observar a cena real e a foto tirada dela por um momento, Karen franziu os lábios antes de chegar ao pé para tirar o sapato. Eles certamente fazem, não é? Ela disse antes de acertar o sapato e acertar Naruto bem no canto da testa, despertando de seu sono tranquilo com um sobressalto quando seu corpo ficou pronto e ele olhou em volta apenas para ver Batsu segurando o riso e Karen sorrindo inocentemente enquanto colocava seu sapato de volta. Você teve um bom descanso. Eu meio que fiz, na verdade. Naruto disse, olhando em volta para si. Recompor e despertando Sakura de seu sono enquanto esfregava o ponto dolorido em sua cabeça. Ei, um grande inseto voou na minha cabeça agora há pouco? Ou um morcego das vigas? Algo atingiu eu com força. Não sei o que te dizer, cara. Batsu disse, ocupando-se em terminar o resto de sua comida para não cair na gargalhada. Talvez Sakura tenha dado uma cabeçada em você enquanto dormia. Oh. Tudo bem. Os ainda despertados Naruto e Sakura se entreolharam e piscaram uma vez antes que o cérebro de Naruto finalmente entrasse em ação em sua parte lógica, que foi coincidentemente o último sistema de sua mente a ser ativado depois de acordar. Espere. Sakura-chan está do lado errado. Ela não poderia ter me batido daí. Qual de vocês, idiotas, me bateu? Talvez eu tenha batido em você. O que você faria com aquele garoto? Ao ouvir a voz rouca atrás deles,
Naruto se levantou em sua cadeira e se virou para encarar a pessoa. Se você estivesse no torneio, eu esperaria até lutarmos, então eu iria pisoteá-lo. Se você não estivesse, eu descobriria se brigar me faria ser expulso, então eu pisotearia você. Ele então percebeu que estava enfrentando um sumo pintado de rosto bastante familiar que ele não via há meses. E Honda? Você está aqui para me matar. O grande e rotundo sumo riu profundamente antes de dar um tapinha na cabeça de Naruto, sem conhecer sua própria força quando fez Naruto se sentar novamente com o movimento. Não, eu não sou pequeno. Ele disse, fazendo beicinho com Naruto por ter sido chamado de pequenino, eu vim observar o torneio. Talvez para ver alguém impressionante para notar mais tarde. Ele levantou ambos os braços que estavam cobertos de gesso suave. Eu não posso necessariamente lutar assim, posso. Desculpe. Naruto. Disse estremecendo ao ver que ele ainda estava ferido pela luta de alguns meses atrás. Ele realmente não queria causar tanto dano, mas ser esmagado por um homem de mais de 300 libras justificava algum exagero. Não há necessidade de se desculpar pelo que foi feito em uma briga. E Honda disse, descartando a preocupação de Naruto, a lesão estará totalmente curada dentro de 2 semanas ou mais. Eu simplesmente não consegui autorização do meu estábulo para competir neste torneio. Ele olhou em volta e viu os amigos de Naruto, mas franziu a testa quando percebeu que Karin estava com ele que Sakura ainda estava muito perto dele depois de acordar de seu cochilo. Uzumaki, esta não é uma ação respeitável para se tomar perto de sua amada. O que? Naruto disse confuso antes de e Honda apontar sua cabeça para Sakura e depois para Karin, finalmente dando tempo para Naruto entender. Você está brincando comigo? Não passamos por isso quando eu chutei sua bunda no balneário? Karin é minha chefe e ela meio que me odeia, e está é Sakura-chan. Ela é minha amiga de casa e está no torneio também. Sakura acenou para Honda depois de ser apresentada como Naruto e então apontou para Batsu. E este é meu amigo Batsu, e eu vou chutar a bunda dele se acabarmos brigando. Batsu virou Naruto com o dedo bem na frente do rosto de Naruto em resposta, puxando-o para trás. Quando Naruto o mordeu, com a intenção de arrancar o dedo completamente, seu bastardo. Vou arrancar seus dentes quando for finalmente chegou a hora. Os dois bateram cabeças, empurrando para frente e para trás, parecendo apenas um fio de cabelo prestes a explodir nas arquibancadas. E Honda examinou todos eles e viu que eram todos muito jovens. Não haveria mais ninguém da mesma idade envolvido no torneio, e se o que ele viu e sentiu de Naruto durante a luta fosse alguma indicação, seria uma exibição muito impressionante, para dizer o mínimo. Pensar nisso colocou um sorriso em seu rosto. Estou ansioso para ver o que todos vocês têm a oferecer no ringue, crianças. Nesse momento, as luzes principais se apagaram na arena já bastante lotada e as luzes apagadas na área de luta ganharam precedência com um grande quadro na tela pendurada acima do ringue onde estavam definidos os nomes dos lutadores do primeiro round. Aparentemente, a escalação foi reduzida para 16 lutadores, o que foi bom para todos da cidade de Aora. Era sábado e todos tiveram que faltar um dia só para aparecer lá. Senhoras e senhores, bem-vindos ao torneio Grand Ace Fighting da C9 Corporation. Ao longo desta noite, coroaremos um campeão do torneio, onde o vencedor receberá 5 milhões de ienes por seus esforços. O vencedor leva tudo e vocês estão todos aqui para testemunhar este grande evento. Finalmente, Karin disse, falando alto o suficiente para que os outros ouvissem enquanto a multidão começava a aplaudir ao ver todas as luzes estroboscópicas coloridas ondulando por todo o lugar. Eu pensei que eles nunca iriam começar do jeito que as coisas estavam indo. Enquanto Honda se sentava na fila atrás do lugar que o grupo da cidade de Aora havia ocupado, Karin se virou para Naruto. Lembre-se de Naruto-san. Eu não me importo com quem você vai competir. Eu não quero nada menos do que vitória. Eu vou vencer quem você quiser. Naruto disse em um tom de voz exasperado, pare de dizer isso já. Entendi. Vou arrasar até que minhas pernas quebrem, não se preocupe.
Isso é tudo que peço a você. Karen disse, sentando-se em sua cadeira com um ar de satisfação ao seu redor. Fácil, não? Naruto revirou os olhos, mas a mensagem dela foi recebida em alto e bom som, como vinha acontecendo há meses. Para o nosso primeiro confronto desta noite, temos em primeiro lugar uma jovem da cidade de Aora. Um lutador de 15 anos e um estudante do ensino médio. Por favor, deem as boas-vindas a Kazugano Sakura. Ao ouvir seu nome ser chamado, Sakura sentiu seu coração pular um pouco no peito e sorriu antes de dar um abraço em Naruto para a sorte mútua enquanto se levantava para descer as escadas até o chão aberto para lutar. E mais uma vez o fator de colegial fofa lhe rendeu muitos aplausos quando ela pulou a barricada preta que abrangia uma grande parte do chão para um ringue de luta maior e mais seguro. Ei! Venha e me apresente já! Está escuro aqui! Uma voz alta e barulhenta gritou, chamando a atenção para um palco escuro no final da arena. Ao ouvir aquela voz, na arquibancada, Naruto espalmou o rosto com força e esperou que fosse apenas algum cara aleatório com uma voz muito desagradável, pelo menos para Naruto. Kami, não, por favor, ele não. Você tem que esteja brincando comigo. Por quê? Ele está aqui? O locutor pigarreou antes de apresentar a pessoa que gritou para ele fazer isso, e seu oponente. Em sua campanha para mostrar todo o poder do estilo de luta Saikyo Ryu do qual ele é o criador e o mestre. Todos, por favor, dê as boas-vindas ao perigoso e incomparável Ibikidan. As luzes do palco escuro acenderam enquanto uma música techno alta e estridente começou a tocar. Uma plataforma subiu no palco para revelar uma figura ajoelhada coberta por uma capa, e quando eles se levantaram e a jogaram fora, era claro que era Dan em seu habitual kimono rosa de luta enquanto apontava para o ringue e corria em direção a ele, virando sobre a barreira e pousando antes de tocar para a multidão que parecia estar adorando a pompa. Sakura assistiu a cena inteira com um olhar inexpressivo enquanto Dan corria em círculos ao redor do ringue, fazendo o papel de idiota no que lhe dizia respeito. Esse é o cara que Naruto bateu logo depois que as aulas começaram para o novo semestre, aquele com o fracote Hadouken. Os ouvidos de Dan captaram o comentário de Sakura e ele se virou para ela, apontando ruidosamente para ela. Esse é um movimento diferente. O meu é o Hadouken. Entenda direito, garotinha. Foi o mesmo movimento, só que ele foi péssimo. Mas isso não era muito importante no momento para Sakura. Cuidado. Ela disse com um sorriso enquanto estava em posição de luta, pronta para acabar com esse cara. Você pode se machucar tentando enfrentar essa garotinha. Ah! Dan disse, esfregando o nariz presunçosamente. Você não tem chance, querido. Não perco uma luta há anos. Você perdeu uma briga há 6 meses para o meu melhor amigo. Sakura respondeu como se não pudesse acreditar no ego desse cara. Que mentira descarada, bem na cara dela. Eu estava lá na cidade de Aora quando Naruto tirou a cor rosa do seu kimono. Um acaso. Ter aquela pequena mancha em seu histórico levantada foi obviamente um ponto sensível para Dampor. Ele pisar veementemente no chão de concreto. Eu tive um vírus estomacal quando lutei com aquele garoto Uzumaki. Mas ninguém fala sobre isso. E você é amigo dele? Como um cachorro raivoso como aquele conseguiu que uma garota bonita como você passasse um tempo com ele? Cão raivoso? Naruto é um ursinho de pelúcia total quando não está totalmente animado. Sakura disse com as mãos nos quadris, levantando-se de sua posição. E se você quiser falar mal do meu amigo, você pode fazer isso depois de me vencer, se você for homem o suficiente. Ela terminou com uma pequena provocação. Rindo consigo mesmo, Dan decidiu que já era o suficiente e que era hora de dar um show às pessoas. Não puxe a capa do Superman. Coisas ruins acontecem quando você faz isso. Você vai cair. Ele gritou enquanto assumia sua própria posição de luta e viu Sakura entrar na sua, que parecia que as dele. Apenas as pernas dela estavam mais afastadas e as mãos dela estavam mais apertadas que as dele para reagir a tudo que ela precisava. Espere. Isso parece muito com minha postura.
Então você é um aspirante a estudante e deseja aprender comigo, não é? E assim, Sakura sentiu vontade de vomitar só de pensar, de jeito nenhum. Isso não deveria ser baseado em nada que você fez, deveria ser baseado em Ryu. Não é minha culpa que você use suas próprias versões dele. Movimentos. Você estudou com o mesmo mestre alguma vez ou algo assim? Bah, ela não se importava. Ela podia ver porque Naruto não se importava particularmente em relembrar seu único encontro no passado com Dan. Se ele foi capaz de deixá-la tão nervosa, então como Naruto estava se sentindo quando a briga começou? Seja como for, a maneira mais rápida de calar Dan seria claramente deixá-lo inconsciente. Uau! Sakura estava começando a pensar como Naruto. Havia algo errado com isso. Mas ela parecia estar bem com isso quando atacou Dan de frente com um soco direto que Dan se afastou por pouco, pegando um soco giratório no rebote que o acertou no nariz e o fez tropeçar para trás segurando o apêndice agora sangrento. Ai! Droga! Por que é sempre o nariz? Ele disse, sua voz abafada pela mão enquanto ele conseguia se esquivar das tentativas de Sakura de atacá-lo novamente. Se havia uma coisa que Dan sabia fazer era dar um soco e evitá-los também. Sakura teve que dar alguns passos para trás para ficar fora do caminho de alguns chutes de Dan e de alguns socos de sua mão que não segurava firmemente seu nariz para evitar que o sangue escorresse livremente. Tendo visto Naruto lutar contra Dan meses atrás, era do seu interesse lembrar que Dan tinha fundamentos sólidos e ela era totalmente suscetível de ser pega com um movimento surpresa, aumentando sua confiança em fazer Sakura voltar para a defensiva. Dan decidiu que era hora de intensificar agora que estava suficientemente aquecido. Koryuken. Dan tentou um gancho de salto com uma leve rotação, mas Sakura não foi tola o suficiente para ficar no caminho enquanto Dan conseguia um tempo de espera substancial com o ataque. Ei, você deveria tentar contra-atacar de alguma forma. Pouco antes de Dan pousar, Sakura avançou, começando a correr para encontrá-lo no chão, onde ela desferiu seu próprio gancho de salto com um giro mais autoritário por trás dele. Shououken. O uppercut caiu bem embaixo do queixo de Dan e o jogou no ar para cair de costas. Ah, tirou você do ar com esse. Dan rolou para trás, de costas e ficando de pé, olhando para Sakura. Esse foi outro dos meus movimentos. Como você aprendeu essas coisas? Recebi um pouco de treinamento com Ryu. Sakura disse com um sorriso. Então esses movimentos são uma imitação de suas técnicas, mas funcionam para o que eu preciso deles. Foi meio desconcertante para Dan que uma garota que devia ser cerca de 10 anos mais nova que ele tivesse adquirido tal habilidade com técnicas como as quais ele treinou durante anos apenas para ser expulsa antes de dominar. Ela também não tinha dominado os movimentos, mas os aperfeiçoou o suficiente para encaixá-la bem, a ponto de ser difícil dizer que sua técnica era imperfeita. Você poderia ter sido treinado pelo próprio Gouken, mas não vai me vencer. Dan disse antes de correr direto para Sakura, gritando quase como uma garota enquanto atacava e os dois travavam um combate mais direto. Sakura bloqueou seu primeiro soco e bloqueou uma tentativa de chute na perna, golpeando taticamente o pé de Dan com o pé não direcionado. Não desistindo, Dan tentou 2 socos cruzados, mas errou e foi derrubado com um soco duplo no peito. Hadouken, punho de impulso. Sakura lançou uma rajada rápida de seu Hadouken de alcance menor que o normal e observou com um pouco de satisfação. Quando ele acertou e derrubou Dan, fazendo rolar como uma boneca de pano. E é assim que você termina uma luta. Na verdade, não era assim que se terminava uma luta, porque Dan não estava acabado. Ele se levantou, embora trêmulo, não querendo perder tão facilmente na frente de tantos. Ele era Ibiki Dan. Ele venceu Sagat, e isso significou alguma coisa. Ei! Dan gritou para Sakura, chamando sua atenção antes que ela pudesse sair das barricadas. Ainda não estou fora disso. É hora de minha melhor jogada. O Shinkuga Hadouken, punho autodidata Shakin Sky. Dan acumulou uma quantidade
Incrível de que antes de liberar uma enorme explosão de distância com um braço de seu Gadoken. E para grande surpresa e desgosto de Sakura, ele não apenas se dissipou depois de se mover apenas 1,5 metros no máximo. Foi mais longe e ficou preso nela. A velocidade com que se movia e seu tamanho não dariam a ela a chance de se mover, então ela fez o melhor que pôde e se cobriu, preparando-se para a explosão. Ela fechou os olhos, mas depois de alguns momentos nada aconteceu. Sem dor, sem nada. Falha épica. Depois de ouvir um grito duplamente provocador vindo das arquibancadas de Naruto e Batsuki estavam visivelmente rindo de seus assentos, Sakura abriu os olhos para ver que o Shinku Gadoken ainda havia se dissipado antes de atingi-la, apesar de seu alcance melhorado. Dan estava completamente fora de si, de todos os sortudos, aposte em detalhes técnicos. Ele gritou aparentemente para os céus: "Por quê, Deus? Por quê? Por que você não poderia me dar mais 1,5 metros de alcance, só desta vez? Por quê?" Ele chorou até as vigas da arena, caindo de joelhos com lágrimas escorrendo dos olhos. Com Dan totalmente aberto devido ao seu próprio drama, Sakura atacou-o com a intenção de encerrar a luta naquele momento. Depois de chegar perto o suficiente, Sakura o acertou com um gancho curto que o jogou levemente no ar. Ela seguiu com um segundo gancho de salto que o derrubou mais alto e terminou com um terceiro gancho de salto giratório que teve seu ki carregado atrás dele. Midari Sakura, tumultuou Cherry Blossom. Ela ergueu seu segundo punho anteriormente não utilizado com tudo que tinha enquanto estava no ar com Dan para perfurá-lo com um soco final que o fez voar por cima da barricada e para a multidão. Sakura caiu no chão e olhou para a multidão onde eles se espalharam e deixou Dan quebrar alguns assentos enquanto ele ficava ali imóvel com uma expressão completamente quebrada em seu rosto. Vendo que a luta estava oficialmente encerrada, Sakura sorriu amplamente e jogou a mão para o alto energicamente, apesar da energia que usou para ter certeza de que acabaria com Dan ali mesmo. Ela recuperaria tudo rapidamente alguns momentos depois de se sentar. Sim. Não vou ser parada esta noite até ganhar tudo. A vencedora da primeira rodada e avançando para as quartas de final, Kazugano Sakura. Ainda animada com a luta e a vitória, Sakura subiu as escadas correndo, passando pelos demais espectadores para voltar ao seu lugar onde estavam seus amigos, saltando sobre Naruto com um grande abraço que o obrigou a se levantar e pegá-la, quase perdendo seu equilíbrio, mas ele ainda conseguiu se deixar levar pelo bom humor dela. "Você deu um chute naquele fanfarrão", Naruto disse, colocando a mão no topo do cabelo castanho curto de Sakura. "Isso foi incrível. Eu sabia que você estava melhorando." Karen sorriu enquanto permanecia sentada em sua cadeira, depois de ver sua rival ter bastante sucesso. É verdade que Bikida não foi realmente uma grande vitória para ninguém decente, mas a maioria das pessoas que assistiam realmente não sabia disso, e a percepção da massa era um grande negócio quando se tratava de ser um lutador conhecido. "Muito bem, Sakura-san", Karen disse, "talvez na próxima vez que lutarmos eu possa realmente obter alguma satisfação com minha vitória sobre você." Sakura se virou e baixou a pálpebra para herder a loira. "Diz a garota que nem vai lutar esta noite. Você provavelmente apenas pensou que eu iria arrancar a saia de você, de novo." Quase aceitando o desafio na hora, Karen se recompôs, lembrando o motivo da temporada, por assim dizer. Não há necessidade de lutar com você aqui. Eu tenho um representante em Naruto-san para lutar por mim neste torneio. Se vocês dois vão lutar, ele cuidará de vocês adequadamente. Disso não tenho dúvidas." Ela ainda não entendeu tudo isso. Naruto e Sakura pensaram enquanto a próxima luta acontecia enquanto eles conversavam. E Sakura lançou a Naruto um olhar que o rotulava como um facilitador. Em troca, ele apenas encolheu os ombros para ela com uma expressão que dizia tudo o que ele precisava dizer sobre o assunto. Ela paga. Batsu, porém, não teve reservas em falar em voz alta devido ao fato de que ele próprio nunca havia apresentado o assunto na presença de
Karen, ter um representante fazendo todo o trabalho braçal para você não é a mesma coisa que fazer você mesmo, mesmo que você obter o mesmo resultado. Ele disse quando outra luta começou, apesar do fato de que nenhum deles estava prestando atenção para continuar discutindo sua própria dinâmica. Como ter Naruto vencendo Sakura resolveria alguma coisa? Você não seria o único a fazer isso. Balançando a cabeça, Karen simplesmente optou por prestar atenção à luta no ringue. Era bastante óbvio que essas pessoas não tinham compreensão do valor intrínseco de um representante. A vitória de Naruto foi o sucesso de sua benfeitora, ela, e sua derrota foi o fracasso de sua benfeitora também. Ela estava cansada de explicar isso para as pessoas. Pirralho maldito! Batsu pensou consigo. Mesmo enquanto Karen aparentemente estava ignorando todos eles enquanto Ishizaki servia uma bebida para ela. Seja como for, se Naruto iria trabalhar para alguém assim, o problema era dele. Isso não deveria tê-lo irritado pessoalmente. Mas isso ressoou em Naruto. Era como se todo o complexo de Konohamaru, apenas Karen aceitou e seguiu em frente. Naruto caminhou diretamente na frente dela e ficou lá até que ela fez contato visual com ele. Eu gosto do dinheiro que você está me pagando por tudo isso e tudo mais, mas você tem que descobrir isso, Karen. Há algo mais importante do que vencer. Bem, talvez você possa me mostrar de alguma forma. Ela respondeu com um leve sarcasmo na inflexão de suas palavras. Naruto geralmente era um cara muito idealista, então ele obviamente acreditava no que dizia. Ela não conseguia ver isso. Ela tinha que ter sucesso em tudo o que fizesse, não importava o que acontecesse, ela não tinha outra opção. Seu pai observava todos os seus esforços apenas esperando por uma desculpa para não conceder sua fortuna à filha. Para encontrar algum tipo de falha ou fraqueza nela, desculpe-me se nada menos que uma vitória indiscutível é aceitável para minha família. Parecia que ela estava mais furiosa do que gostaria de deixar transparecer, mas estava tudo bem para Naruto. Ele estava mais ou menos insinuando que ela ignorava algo que estava bem na frente deles. Ninguém gostava de ouvir isso, ele sabia que nunca gostou e ainda não gostou. Ok, vou te mostrar. Naruto disse com um sorriso confiante, eu vou te mostrar o que é mais importante do que apenas ganhar qualquer coisa que você faça. Ganhar é importante, mas sem a outra coisa isso realmente não importa porque você simplesmente perderá quando as coisas ficarem difíceis se você não tem o que estou falando. Um vencedor é um vencedor. Karen disse resolutamente, se você é um vencedor nato, então não importa se alguém tem aquilo de que você fala ou não. A competição a seguir é a próxima primeira rodada do C9 Grand Ace Fighting Tournament. Apresentando o primeiro, da cidade de Aora, 17 anos e claramente habilidoso o suficiente para estar aqui esta noite em virtude de sua vitória no início das partidas preliminares, Ishimonji Batsu. Batsu suspirou e colocou um par de luvas vermelhas sem dedos nas mãos enquanto saía da fileira e descia as escadas até o espaço aberto no chão de concreto ao ser anunciado como participante da próxima partida. Bem, aqui vou eu. Mas sinta-se à vontade para continuar discutindo. Ele disse aos outros. Enquanto acenava para eles, vou vencer tudo isso enquanto vocês continuam assim. E seu oponente, de Las Vegas, Nevada, até mesmo dos Estados Unidos da América. Ele é o ex-campeão mundial de boxe. Peso pesado. Senhoras e senhores, este é Balrog. O queixo de Batsu caiu quando do outro lado da arena veio um homem negro muito alto e musculoso, vestindo calção de boxe azul com detalhes brancos e uma camisa branca rasgada de manga curta por baixo de uma regata azul. Ele usava sapatos de boxe vermelhos nos pés e luvas de boxe vermelhas nas mãos, com o cabelo preso em tranças grossas. Você só pode estar brincando comigo. Batsu disse, espalmando o rosto enquanto essa reviravolta nos acontecimentos. Que diabos alguém como o Balrog está fazendo aqui? XXX, nas arquibancadas. Oh, isso não é bom para Shimonji-san. Karen comentou, com uma expressão intrigada no rosto enquanto observava com interesse.
O que um campeão de boxe da América estaria fazendo aqui no Japão para este torneio? Não é um evento tão prestigioso. Então esse cara deveria ser bom? Naruto perguntou. Ele sabia que para ser um campeão este homem tinha que ser habilidoso. Mas a crença de Naruto nas habilidades de seu amigo era forte. Os títulos não significavam nada para ele, Batsu pode vencê-lo. Uma carranca adornou o rosto de Sakura quando ela colocou a mão no ombro de Naruto. Eu não tenho muita certeza sobre isso, Naruto. A única razão pela qual Balrog perdeu seu título foi porque ele foi banido do boxe. Ele continuou ferindo permanentemente seus oponentes e até mesmo matou um. Antes no ringue. Ele poderia matar Batsu se o acertasse com força suficiente. Isso foi uma má notícia porque Batsu não era exatamente o lutador mais esquivo. Ele era um lutador acrobático em sua essência e contra alguém que poderia matá-lo com um tiro bom o suficiente que simplesmente não funcionaria para ele. Não estou tentando ser negativo, só estou dizendo. Sakura continuou, ele realmente precisa se proteger lá fora ou isso pode ficar ruim rapidamente. Estou preocupada. Naquele momento, uma grande mão foi colocada em seu ombro por trás, fazendo-a se virar e ver que era Honda. Tem alguma confiança em seu amigo. O sumo ferido disse com um sorriso, tudo pode acontecer em uma luta, e embora seja bom ficar preocupado, não prejudique seus esforços recusando-se a acreditar nele. Ele estava pessoalmente muito animado para ver do que o outro amigo lutador do garoto que o derrotou era capaz. XXX, no ringue, Batsu vs Balrog, sim, Batsu estava atualmente repassando mentalmente suas ações recentes nos dias e semanas anteriores, tentando descobrir o que ele havia feito de errado para causar tal reação kármica contra ele. Enquanto Balrog parecia estar sorrindo e lambendo os beiços ao lutar contra uma criança, sim. É hora de receber o pagamento. Este pequeno torneio vai me render um belo dia de pagamento. 5 milhões, mal posso esperar. Isso é uma fortuna. Ao ouvir o comentário de Balrog para si mesmo em inglês, Batsu sentiu a necessidade de comentar sobre a falta de compreensão de seu futuro oponente sobre a taxa de câmbio, já que ele entendia o idioma. Ei. 5 milhões de ienes não é realmente muito dinheiro. Cara. Balrog parou de imaginar todo o dinheiro que ganharia depois de chicotear esses ninguéms e começou a prestar muita atenção em Batsu. O quê? Sim. Batsu disse, um arrepio percorrendo sua espinha com o leve olhar vindo do boxeador perigoso. 5 milhões de ienes equivalem a cerca de 60 mil dólares americanos ou algo assim. Não é tanto dinheiro assim. Parece que foram 5 milhões de dólares. 60 mil dólares. Isso foi uma mudança estúpida no que diz respeito a Balrog. E ele entrou em um torneio nas horas vagas para isso? Absolutamente inconcebível. Droga. Por que ninguém me contou isso? Por que não era problema de ninguém, mas dele? E ele parecia que estava prestes a descontar em Batsu só por ter sido quem lhe deu a notícia. Talvez arrancar seus dentes me faça sentir melhor em relação a esse garoto. Parte de Batsu disse-lhe para recuar. Simplesmente ir embora, admitir. A questão é sentar-se na arquibancada antes que ele se machuque. Era uma parte muito pequena dele e sua opinião não significava nada diante da esmagadora parcela de Batsu que não gostava de ser criticada e desafiada por ninguém. É? Bem, talvez se eu bater na sua cabeça o suficiente, seu idiota vai realmente aprender a contar moeda. Batsu respondeu acaloradamente à ameaça de Balrog. Antes de fingir uma epifania, espere, isso é provavelmente o que há de errado com você em primeiro lugar, sua vadia punk bêbada. Obrigado à TV e ao cinema americanos por ajudar na formação desse insulto em inglês. Sim, você está morto, garoto. Balrog disse enquanto levantava as mãos e com raiva começou a caminhar em direção a Batsu para dar boas maneiras ao menino. Ele não sabia com quem estava lidando lá. Porque se não o fizesse, certamente aprenderia.
Pena que Batsu não estava com vontade de aprender nada com os punhos de ninguém no momento. E ele não estava disposto a deixar o boxeador chegar perto o suficiente para tentar. Batsu estendeu o punho esquerdo antes de socá-lo com a outra mão para liberar uma explosão de energia selvagem que voou em Balrog, Kaidan. Guts Bullet! Balrog estreitou os olhos diante do ataque e zombou, avançando com um grande passo e acertando o ataque do projétil de frente, fazendo-o voar para longe dele e para a multidão onde as pessoas tiveram que se espalhar para evitar serem atingidas por ele. Você não vai me afastar com pequenos truques leves. Nas arquibancadas, o queixo de Sakura caiu ao ver alguém desviar uma explosão de ki com um soco. Como isso é possível? Os dentes de Naruto estalaram irritadamente enquanto ele continuava a assistir à luta abaixo. O Kaidan de Batsu não é como um Hadouken, ou mesmo como meu movimento explosivo. Quando é bem feito, é fortemente comprimido, um pouco como meu Rasengan. Quando atinge algo sólido, ele não apenas explode como nossos ataques, ele continua até ficar sem energia e fica mais fraco à medida que avança. Você pode derrubá-lo se conseguir acertá-lo com mais força do que ele está se movendo. Karin pôde entender a explicação. A força e a distância do Kaidan dependiam do impulso gerado pelo ki necessário para formá-lo e nunca seria mais forte do que no momento em que deixasse as mãos de Batsu. Quanto mais longe fosse, mais fraco ficaria e não explodiria como um ataque mais volátil poderia. Não havia dúvida de que Balrog tinha uma força física incrível, e se houvesse alguém no torneio com o poder de derrubar o Kaidan de Batsu à vontade, seria ele. Portanto, seu único ataque à distância não lhe daria nenhum tipo de vantagem, desde que ele não tivesse um ângulo sobre Balrog. Foi pior para Batsu do que eles haviam especulado. Inicialmente, XXX, no ringue, Batsu vs Balrog. À medida que Balrog se aproximava, Batsu continuou tentando acertá-lo com um Kaidan, sem sucesso, enquanto Balrog continuava socando-os antes de finalmente alcançar Batsu. O boxeador começou a se afastar com ganchos e cruzes que Batsu desesperadamente se abaixou e saiu do caminho para não ficar com a cabeça na quinta fila. Ele não poderia recuar e sair do alcance de Balrog. O homem teve um trabalho de pés incrível para acompanhar o recuo de Batsu, que tentou responder com um chute alto, apenas para Balrog bloqueá-lo e encolher os ombros, empurrando seu ombro em todo o corpo de Batsu e jogando-o para trás e no chão. Balrog sorriu e correu em direção a Batsu em uma súbita explosão de velocidade enquanto ele rolava através do empurrão e se levantava, colocando uma mão enluvada nas costas de Batsu para puxá-lo e tendo a outra inclinada para trás para desferir um soco pequenino do smash baixo. Batsu sentiu como se Balrog tivesse feito um buraco em seu torso quando foi levantado, pendurado no ar no punho de Balrog, saliva escorrendo de sua boca aberta enquanto ele tentava desesperadamente sugar o máximo de ar que podia. Puxando a mão para trás, Balrog deixou Batsu cair no chão, mas ele caiu de pé, tropeçando para trás enquanto segurava seu estômago. Aquele soco deve ter quebrado algumas costelas. Vamos lá, você não é divertido. Ainda nem tenho sangue seu nas minhas luvas. Batsu parou de tropeçar em torno de Balrog e deu um passo em direção a ele antes de desarrolhar seu próprio gancho de retorno, abastecido com seu ki para deixar seu braço de soco vermelho. Balrog levantou a guarda e bloqueou, mas dessa vez ele recuou, recuando com a força surpreendente que Batsu gerou. Aquele pequeno punk tinha uma força bruta ridícula para alguém do tamanho dele. Mikazuki-Kero, chute da lua crescente. Um chute de mergulho de Batsu atingiu a guarda de Balrog mais uma vez, surpreendendo o lutador, pois parecia que Batsu estava lutando com mais violência agora que estava ferido. Foi como lidar com algum tipo de furioso, pois após o chute, Batsu começou a atacar a guarda do boxeador com socos, alguns deles conseguindo acertá-lo nas laterais do corpo. Isso o estava irritando porque os socos realmente doíam muito, e ele estava acertando por cima da guarda, como um boxeador faria. Balrog sempre odiou os chiados que salpicavam seu corpo quando ele estava protegendo sua cabeça, mas ele tinha algo para isso. Não era exatamente legal no ringue de boxe, mas
Era uma luta sem regras. Eu vou pulverizar você. Dirt Bull. Balrog agarrou os ombros do atacante Batsu para mantê-lo no lugar antes de desferir um par de cabeçadas bem no rosto que interrompeu seu ataque. Ele pisou com força no pé do atordoado Batsu e inclinou o braço para trás para o que parecia ser um soco, apenas para acertar o rosto de Batsu com o cotovelo. A única coisa que impediu Batsu de dar uma volta completa de 180 graus e cair de cara no chão, girando como um peão, foi o fato de Balrog ainda estar com o pé preso debaixo do seu. Ele caiu de joelhos, porém, com o pé de Balrog sendo a única coisa que o manteve parcialmente em pé enquanto o homem ria do dano que acabará de infligir. Não havia nada de técnico ou bonito em como Balrog havia acabado de esmurrar Batsu. Ele não tinha feito nada que remotamente se parecesse com boxe e parecia que ele havia espancado Batsu até deixá-lo inconsciente, não fosse pelo fato de que ele podia sentir que Batsu segurava fracamente seu short de boxe. Você ainda está tentando isso? Balrog disse antes de colocar a mão na cabeça para rir de Batsu, incrédulo. Desde quando as crianças gostam tanto de apanhar? Você é o melhor saco de pancadas que o dinheiro pode comprar, sabia disso. Ele continuou a rir, abaixando-se para agarrar o colarinho de Batsu apenas para parar quando o som de um baque bastante sólido ecoou pela arena. No meio de uma risada, a voz de Balrog atingiu um tom estridente e seus joelhos começaram a tremer porque Batsu tinha acabado de dar um soco direto nos testículos com o soco mais forte que ele já havia levado, com ou sem copo. O baque foi o som da xícara quebrando. Balrog gentilmente segurou sua virilha e lentamente se afastou de Batsu, curvado de dor enquanto fazia isso e jorrando ameaças no falsete mais alto possível enquanto tentava se afastar. Enquanto isso, Batsu se levantou, com o rosto todo ensanguentado, mas com um sorriso de escárnio raivoso. Não há regras. Certo. Sem esperar por qualquer tipo de resposta, Batsu atacou Balrog e desferiu um uppercut punitivo que derrubou Balrog no ar quando ele começou a canalizar todo o seu ki enquanto segurava a mão esquerda na frente de si mesmo. Agora bloqueie isso. Neketsu Zenkai Kaidan, bala ardente de super entranhas. O soco que soltou o Guts Bullet foi tão intenso que Batsu saiu do chão para conseguir a força necessária para fazê-lo funcionar. Uma enorme bola vermelha e ardente de ki instável e comprimido voou pelo ar descontroladamente antes de se elevar acima do Balrog em queda e jogá-lo no chão com uma explosão. O corpo de Balrog, impulsionado ainda mais pelo superpoderoso Kaidan de Batsu, deixou uma marca no chão onde ele ficou deitado de bruços. A fumaça subia de seu corpo enquanto queimaduras permeavam seu corpo imóvel e a multidão aplaudiu a vitória vinda de trás. É completamente improvável, pessoal. O ex-campeão mundial de boxe peso pesado Balrog acaba de ser derrotado por Ichimonji Batsu, de 17 anos. Aplausos para o vencedor. Este anúncio e o puro choque do incidente não ajudaram realmente Batsu em seu caminho de volta para seus amigos, enquanto fãs entusiasmados lhe davam tapinhas nas costas durante todo o caminho escada acima. Puro assassinato em suas costelas quebradas. Ao chegar à fileira de assentos onde todos estavam sentados, em vez de recostar-se em sua cadeira e permitir que os outros o parabenizassem e tudo mais, Batsu deitou-se no chão de costas, soltando alguns grunhidos de dor no processo. Naruto, Sakura e Karin apenas olharam para ele sem expressão até que Karin fez um gesto para Ishizaki. Ishizaki, por favor, faça um curativo nas costelas de Ichimonji-san e forneça-lhe alguns analgésicos. XXX, em outro lugar da arena, um homem extremamente bonito, com um terno muito caro, estava sentado em seu assento, cercado por belas mulheres, enquanto toda a fileira em que ele estava sentado, bem como a fileira à sua frente e atrás dele, estavam todas limpas. O homem tinha longos cabelos castanhos claros presos em uma única trança longa nas costas e olhos azuis que pareciam divertidos quando ele balançou a cabeça ao ver Balrog sendo levado embora. Idiota. O homem disse sobre Balrog: eu não sou babá dele, então não é problema meu, mas é melhor ele torcer para que Bison não se importe se ele faz papel de idiota ou não.
Ele estendeu a mão enquanto uma das mulheres colocava uma taça nela e outra enchia de vinho. Vega, você está gostando do show até agora? Um deles perguntou a ele, aparentemente bajulando sua boa aparência. Poupando meio copo à mulher antes de tomar um gole de sua bebida, Vega soltou uma risada como se não valesse a pena comentar, esse show não vale nada. Para mim. Ele pensou consigo mesmo, em vez de expressar abertamente, estou procurando talento. Para alguém talvez recrutar, mas tem sido tudo monótono. O garoto que derrotou Balrog não conseguiria repetir esse feito nem em 1 milhão de anos. E todo mundo aqui é tão pouco atraente. É repulsivo. O próprio Vega poderia ter entrado neste torneio em primeira mão para realmente descobrir se havia alguém que valesse a pena recrutar, mas teria sido uma perda de tempo para ele. Um torneio pequeno como este não lhe representaria nenhum desafio e tudo o que ele teria feito seria trabalhar em vão. Mas foi tão chato. Essas lutas eram feias e tinham pouco talento, com uma pequena exceção da primeira luta com a garota que era bem fofa, não tão bonita quanto ele, é claro, que a multidão parecia adorar. Onde estava o Flash? Onde estava o espetáculo? Essas pessoas não tinham senso de estilo? À medida que o torneio continuava após a derrota de Balrog, Vega ficava cada vez mais irritado. Até que ele viu algo que colocou um pequeno brilho de esperança em seus olhos. O vencedor do primeiro round ia avançando para o próximo round, Uzumaki Naruto. É melhor eu pegar uma maldita música. Tema da próxima vez, se você deu àquele idiota do Dan uma entrada inteira com pirotecnia e luzes. A voz alta e irritada de Naruto gritou acima dos aplausos da multidão. Enquanto seu oponente, espancado e completamente derrotado, era levado pelos médicos, Naruto pulou na barricada e tocou para os fãs, melhor ninja do mundo, Datebayo. Eu não preciso de um clã, eu sou o cara. Bem, isso foi certamente intrigante. Ele era um ninja? Isso foi interessante para Vega, antes de mais nada, por seus próprios motivos. A maneira como ele parecia lidar com seu oponente, como se ele próprio estivesse entediado com isso, contava bastante a história para Vega. Ele tinha talento para o dramático, ou pelo menos era bastante barulhento, e ao contrário daquele perdedor, Ibiki-dan, ele parecia ser capaz de apoiar isso com ação. Para dizer o mínimo, Vega gostou do que viu. Ele só precisava ver mais alguma coisa antes de decidir fazer uma oferta. Acho que Bison pode ficar satisfeito com esta. Perfil do personagem: nome, Balrog. Nacionalidade, Estados Unidos. Gênero, masculino. Idade, 31, aniversário, 4 de setembro, altura, peso, 6,6225 lbs. Tipo sanguíneo, B. Gosta de mulheres. Uísque, dinheiro. Não gosta, peixe, trabalho duro, matemática. Hobbies, jogos de azar. Rivais, qualquer um que mexa com seu dinheiro. Estilo de luta, Street Boxing. Técnicas atuais, Dash Straight, Dash Upper, Dash Low Straight, Dash Low Smash, Buffalo Head, Turn Punch. Hipertécnicas, golpes de Gaton, Búfalo Louco, Búfalo Violento, Touro Sujo. Histórico, Balrog já foi um grande campeão de boxe e lutador renomado, vencendo o campeonato mundial de pesos pesados em seu auge. Ele foi banido do boxe no meio de seu reinado pelo título por matar acidentalmente um oponente no ringue, juntamente com outros incidentes anteriores de mutilar seus outros oponentes e seu notável uso descarado de manobras ilegais. Desse ponto em diante, ele voltou suas habilidades para ganhar dinheiro fácil como o principal executor de uma organização criminosa sombria, Shadalo, seguindo as ordens do chefe da organização e executando tarefas criminosas à sua vontade. Ele é um bandido egoísta, temperamental, arrogante e sádico com uma ganância insaciável. Para obter dinheiro e fama, Balrog não tem problemas em trapacear, roubar e matar para conseguir o que deseja, pois honra não é algo que Balrog reconhece. Apesar de sua posição bastante elevada na Shadalo, ele não é particularmente inteligente ou astuto, principalmente na hierarquia devido à sua habilidade de seguir ordens
executar praticamente qualquer coisa que lhe seja solicitada. Fim capítulo. Até o próximo.